Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crê possua a vida eterna. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Pelas palavras do Senhor, os nossos pecados. Amém. Mas não sabes estas coisas? Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, que presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você também que através dos meios de comunicação, a Rádio Liberdade FM, o canal no YouTube, vivem conosco este momento de oração, de celebração, nesta terça-feira, dia 29 de abril, quando a igreja nos convida a celebrar Santa Catarina de Sena, virgem, religiosa dominicana, doutora da Santa Igreja. Nós estamos vivendo, juntamente com toda a igreja, nesses dias, os dias de luto, oração e sufrágio pela alma do Santo Padre, o Papa Francisco, e já tendo, claro, diante dos olhos no calendário, a data do próximo conclave, dia 7 de maio, nós também nos colocamos desde já em oração, pedindo que Santa Catarina de Sena, juntamente com Nossa Senhora, que é Mãe da Igreja, interceda também pelos rumos da Igreja nesses dias que nós vivemos. Celebramos esta memória de Santa Catarina justamente neste tempo santo da Páscoa. E é lindo poder celebrar os santos no tempo pascal, porque no fundo, na vida, na missão, nos escritos de cada santo, nós encontramos a força da Páscoa na vida deles. Como que o Cristo ressuscitado continua, através dos membros da igreja, a dar sinais da sua presença. Já dizia o saudoso e amado Papa Francisco que cada santo é uma missão nesse mundo. Cada pessoa, cada um de nós, chamados à santidade desde o dia do nosso batismo, e isso nos recordou muito bem o Concílio Vaticano II, nos recordou muito bem o Papa Francisco, naquele seu documento Alegrai-vos e exultai. Cada um de nós
somos chamados a sermos santos, e a santidade de cada membro da igreja é uma manifestação de Jesus ressuscitado. Podemos olhar nestes 2000 anos de história da igreja, tantos santos de personalidades diversas, carismas diversos, em tempos diferentes, mas que unidos pela mesma Eucaristia, unidos na mesma e única Igreja de Cristo, foram sendo, para sua época e para todas as demais, sinais da presença de Cristo no nosso meio. Santa Catarina teve que trabalhar muito pela unidade da Igreja, que era muito dividida naquela época. E, para sua tristeza, Santa Catarina morre sem ver o seu sonho de unidade. Mas, mesmo assim, Santa Catarina não trabalhou em vão, e aquilo que Deus lhe permitiu escrever também não foi em vão. O esforço de Catarina, casado com a graça de Deus, produziu frutos, e até hoje nós colhemos também esses frutos. Santa Catarina de Sena, ela nos ensina com a sua vida humilde e simples, que é preciso ter a sabedoria que vem do alto. Olha que curioso quando Jesus diz hoje para Nicodemos: você é mestre em Israel, mas não compreende as coisas do céu. De nada vale, meus amados irmãos e irmãs, nós temos uma parede cercada e forrada de diplomas, se nós não temos a sabedoria dos santos. E qual é a sabedoria dos santos? É a sabedoria da cruz de Cristo. Essa sabedoria que nos faz encontrar Deus nas situações da vida e conformar a nossa vida a essa vontade divina, buscando em tudo, sobretudo naquilo que depende de nós, o dom da unidade e da paz. Disse a primeira leitura como eram as primeiras comunidades. As primeiras comunidades viviam num só coração e numa só alma, unidos pela mesma palavra, pelos mesmos sacramentos, debaixo da mesma autoridade de Pedro, e mesmo na hora de fazer a caridade, não cederam à tentação que hoje muita gente na igreja cede, que é do comunismo. Observem, e aí a gente vê a falácia mentirosa, né, da teologia da libertação e do comunismo, quando usa inclusive textos como esse da primeira leitura, para dizer: está vendo? As primeiras comunidades eram comunistas porque tudo era igual para todo mundo. Volta para a escola e aprende a ler, porque não é isso que disse a leitura. Disse que tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Isso não é igualdade, é equidade. São duas coisas muito diferentes. Igualdade, e a igualdade é sempre desigual. Cuidem bem disso. A igualdade é sempre desigual. O que é uma coisa na igualdade? Digamos que a partir de hoje eu seja o governador de vocês que estão aqui, e eu lance um decreto, e é isso que acontece muitas vezes nos países comunistas. A partir de hoje, todas as casas poderão comprar no máximo 2 pães. Tudo bem, para Lilian, que mora ela sozinha, 2 pães dá e sobra. Para Célia, que mora com mais 5 pessoas em casa, 2 pães não dá para nada. Mas isso é igualdade. Percebem como a igualdade, elevada ao extremo do comunismo, ela se torna o máximo da desigualdade. Equidade, que é o que a igreja, na sua moral cristã, na sua doutrina social, na escritura prega, não é isso. É a equidade, do tempo que ainda se punha trema no U.
a equidade. O que é equidade? É dar a cada um o que cada um precisa. Você, Lília, receberá um pão porque você mora sozinha. Célia, você mora com mais 6 pessoas, vocês receberão 6 pães. Isso sim vai torná-las iguais em condições de vida, mas dado a cada uma o que cada uma realmente precisa. A igreja sempre teve que lidar contra seus inimigos, sejam eles os poderes desse mundo, sejam eles as ideologias contrárias ao próprio Evangelho. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Já São Pio X dizia que chegaria um tempo na igreja em que nós precisaríamos combater os inimigos que se aninharam dentro dela, porque serão mais danosos do que os que estão fora dela. E é um fato. Quando nós vamos misturando a palavra de Deus com as ideologias desse mundo, a desgraça se instaura. E por isso é preciso buscar em tudo a sabedoria do alto, que disse Jesus hoje a Nicodemos, e buscar em tudo a unidade na fé. E manter a unidade na fé não é apenas rezar o mesmo creio, fazer o mesmo sinal da cruz. Viver a unidade da fé significa romper, sobretudo, com o relativismo. O relativismo que me faz olhar para esse mundo e dizer: eu acho que isso não é pecado, eu acho que isso... Gente, que é isso? Pode o mundo inteiro dizer que roubar não é pecado, a igreja vai continuar sozinha dizendo é. O relativismo quer cortar Deus para que ele se ajuste ao nosso modo de ser e de pensar. Isso não é obediência da fé, isso não é unidade. A unidade não se faz com o erro. Não se faz unidade com o erro. E é preciso levantar a voz nestes tempos confusos contra isso. Porque senão nós seremos, na casca, a igreja de Cristo, mas por dentro seremos a podridão do mundo. Santa Catarina de Sena teve que ser corajosa para enfrentar, sobretudo, o Papa, para ensinar o Papa a ser Papa e dizer: o Senhor tome jeito, assuma seu posto, a igreja precisa. E nós também precisamos hoje, sem ódio, mas também sem medo, tomarmos essa consciência. Por isso, meu irmão e minha irmã, tempo de Páscoa é tempo de reaprender a viver como cristãos. E hoje a palavra nos diz: buscar a sabedoria do céu e viver, na verdade, a unidade da fé. Nesta unidade que me faça dar testemunho da igreja que é una, santa, católica e apostólica, vivendo na igreja aquilo que nosso Senhor deseja. Mas, padre, na igreja tem tanta coisa ruim. Tem gente ruim como vocês e como eu, mas tem gente boa, como Santa Catarina de Sena. Nós não podemos deixar que as falhas humanas nos distanciem daquele que teve o poder, não apenas de fundar a igreja, mas de torná-la santa a cada dia. E quando tudo ao nosso redor parecer ruir e ir para debaixo da terra, não se esqueça, o nosso fundador foi o único que foi capaz de sair de dentro do túmulo. A igreja, nem que ela volte a ir para as catacumbas, um dia ela ressurgirá. A igreja de Cristo, esta igreja fundada e conquistada pelo seu sangue, é a igreja que vai lutar contra as portas do inferno. Mas é a mesma igreja que tem a certeza
de que o poder do inferno jamais a destruirá. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos ajude a imitarmos o exemplo de Santa Catarina, buscarmos a sabedoria que nos conduz para o céu e, naquilo que depender de nós, trabalharmos dentro e fora da Igreja, pela unidade, na verdade da fé, na verdade que é Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.